Fala galera, boa noite, galera do canal aí, muito bom, estou voltando para a correção de mais atividades com vocês sobre o Enem. Vamos juntos aí compartilhar esse conhecimento para você que esteve aí parado, que está aí no EAD, que não sabe por onde começar. Vem acompanhar as resoluções aqui no canal, uma excelente forma de estudar. Então já dá aquela curtida, já compartilha com os colegas esse canal aqui que vai resolver várias questões de biologia no Enem e se inscreva também no canal para dar aquela fortalecida aí para a gente continuar fazendo esse trabalho. Agora, uma questão, que é a questão número 17 do nosso material, que é uma questão que vem aí na sequência da apostila que a gente está resolvendo, e é uma questão muito importante que caiu em 2009. É uma questão de média complexidade que precisa de uma boa leitura e uma boa interpretação. Então, vamos juntos resolver esse mistério e com certeza mais uma para a caixinha. Vamos lá, galera? Fala assim, ó. O Mar de Aral, um lago de água salgada, localizado em área da antiga União Soviética, tem sido explorado por um projeto de transferência de água em larga escala desde 1960. Bom, então nós temos aqui um assunto, né, de transposição de água, algo semelhante ao que vem acontecendo no Brasil já há alguns anos com o Rio São Francisco. Muito bem. Aí fala assim, ó, por meio de um canal com mais de 1.300 quilômetros, enormes quantidades de água foram desviadas do lago para a irrigação de plantações de arroz e de algodão. Aliado às altas taxas de evaporação e às fortes secas da região, o projeto causou um grande desastre ecológico e econômico e trouxe muitos problemas de saúde para a população. Então, a gente já tem aí todo um cenário mostrando que a transposição de água desse lago, que foi para atender as áreas agrícolas ali de arroz e de algodão, acabou causando vários problemas, um desastre ecológico, econômico e problemas na saúde. Então, a gente tem três áreas, né, de problemáticas aí que essa transposição causou. Aí continua. A salinidade do lago triplicou. Sua superfície diminuiu 58% e seu volume 83%. Cerca de 85% das áreas úmidas da região foram eliminadas e quase metade das espécies locais de aves e mamíferos desapareceram. Então, uma catástrofe geral. Além disso, uma grande área que antes era o fundo do lago foi transformada em um deserto coberto de sal branco e brilhante, visível em imagens de satélite. Então, meus queridos, um texto, né, grande, um texto cheio de informações, rico aqui em falar de um problema ambiental que afetou a parte econômica, que afetou a parte da saúde da população. Muito bem. Antes de passar para a parte da resolução, eu separei para vocês aqui, né, umas imagens que não estão no texto original, para falar um pouquinho aí do Mar de Aral, para quem não conhece, né? Então, olha aqui, a gente tem umas imagens, né, de forma rápida, aqui em 1973, né? Já você vê aqui nessa imagem, né, um lago com um volume, né, considerável de água, nessas imagens de satélite. Agora, em 1999, vocês já conseguem observar uma boa redução da quantidade de água disponível. E em 2009, olha aqui, basicamente, né, o lago estava desaparecendo, né, que foi justamente o ano em que foi realizado a base do texto aí para essa questão do Enem, certo? Então, de acordo agora com o conhecimento sobre o Mar de Aral e tendo o contexto histórico do antes, o durante e o depois, né, que o texto trouxe para nós, vamos para a resolução da questão, juntos. Vamos lá? Muito bem. Aí fala assim, ó, a situação, problema que foi colocada para você. Suponha, então imagine, que tenha sido observado em uma vila rural localizada a 100 quilômetros de distância do Mar de Aral, alguns anos depois da implantação do projeto descrito, significativa diminuição na produtividade das lavouras. Além disso, olha lá, ó, aumento da salinidade das águas e problemas de saúde em sua população. Então, basicamente, o Enem agora traz aqui uma situação problemática que a gente tem que né, imaginar que uma vila rural a 100 quilômetros de distância ela está sofrendo aí três problemas. Né? Quais problemas foram esses aqui? Eu vou sublinhar. Diminuição da produtividade das lavouras, o aumento da salinidade das águas e também problemas de saúde na sua população.
Aí eles falam o seguinte, olha lá, esses sintomas podem ser efeito. Então ele quer saber o seguinte, o que foi, de fato, a causa desses problemas? Porque os sintomas, quais são os sintomas? A diminuição da produtividade, o aumento da salinidade e os problemas de saúde. Então esses sintomas que surgiram aí, ó, eles são efeito de quê? Ou seja, eles são consequências de quê? Qual é a causa que deu origem a esses sintomas, a esses problemas? A letra A diz para nós, né, como sugestão de resposta, que foi a perda da biodiversidade da região. Né? Já teve uma perda da biodiversidade, essa perda da biodiversidade teve aí como causa, né, para esses sintomas a diminuição da produtividade, o aumento da salinidade e problemas de saúde. Bom, de certa forma, a perda da biodiversidade ela até pode implicar na questão da produtividade das lavouras. De repente ali um inseto, um polinizador, algum animal ali, né, desfez a cadeia alimentar, acabou afetando o ecossistema. Mas daí, falar que isso levou a um aumento da salinidade e a problemas na saúde já é uma coisa mais difícil, né, de se imaginar. Então, a gente não vai passar pela essa letra A. Não tem muita coerência, né, em relação àquilo que está se falando. Então, a letra A está fora da nossa perspectiva. A letra B diz que a causa, né, desses sintomas aí podem ser a seca dos rios da região sob a influência do projeto. Mas, o que a gente viu no texto? Que a transposição da água do Mar de Aral não foi para retirar a água dos rios, mas pelo contrário, para levar a água, né, para as áreas onde havia necessidade de irrigação para as lavouras. Então, a seca dos rios da região, sob a influência do projeto, ela aconteceu depois. E aí o que acontece? Como não tinha mais água no mar, então depois teve a seca. Então a gente não tem uma relação desta momento de seca dos rios com a questão da diminuição da produtividade, o aumento da salinidade ou o problema da saúde. O problema maior foi o quê? Um projeto anterior que foi relacionado lá a desviar a água do mar, certo? Um projeto que foi feito sem um planejamento adequado. Então a letra B também está meio fora desse contexto aí. A letra C fala aí, ó, da perda de áreas úmidas nos arredores do Mar de Aral. A perda de áreas úmidas ao redor do Mar de Aral, ela pode ter causado alguns problemas. Por exemplo, ela pode realmente ter diminuído aí a área da produtividade nas lavouras. Mas nós estamos falando de uma área a 100 km de distância. Então é um tanto bom de chão, né? Então a gente tem que imaginar que essa distância aí ela está relacionada a algum outro fator, e não justamente somente ali à borda do Mar de Aral, né? Então, a perda de áreas úmidas nos arredores do Mar de Aral, certo? Sem essas áreas úmidas, a gente poderia ter diminuição da produtividade das lavouras, né? Aí a gente poderia ter algum aumento de salinidade ali, de alguma água ali perto, um rio, um riachinho, né? Mas problemas na área da saúde talvez nem tanto. Então a letra C também ela dá uma deslocada perto da realidade em que se dá essa imaginação dessa vila a 100 quilômetros de distância. A letra D fala, olha só, do sal trazido pelo vento do Mar de Aral para a vila rural. Agora sim a gente pode imaginar uma coisa. O sal, ele realmente ele é trazido pelo vento, né? Como se fosse ali uma poeira, uma areia bem fina, né? Que é o sal. E esse sal ele vai disseminando ao longo de vários quilômetros de distância, porque ele vai tornando o solo mais salgado, e isso é ruim, né, porque vai ter um excesso de mineralização desse solo, isso é ruim para a produtividade das plantas, ali vai afetar a absorção de água e de outros compostos pelas raízes, isso aí vai diminuir a produtividade das lavouras, vai aumentar a quantidade de água nos rios, riachos e lagos da região, e isso é ruim, então, olha lá, o aumento da salinidade, porque o sal está vindo aí pelo ar, e também lá os problemas de saúde. Por que problema de saúde? Porque as pessoas passam, né, a ter mais contato com esse sal, bebendo água com mais sal, né, com mais sais minerais, e isso pode causar diversos problemas para as pessoas. Então a letra D ela se encaixa perfeitamente em uma causa para esses três tipos de sintomas, que é o excesso de sal. Como o mar baixou e sobrou muito sal a ser levado pelo vento, como a gente viu naquelas imagens, naquela transição ali que eu mostrei para vocês, então esse sal passa a atuar de forma
muito negativo no ambiente. Então, a letra D fica como a resposta correta desse exercício, tá bom? E para finalizar, a letra E fala aí dos herbicidas, que são os defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Dos herbicidas utilizados nas lavouras de arroz e de algodão do projeto. Então, geralmente, o herbicida, ele não vai... como ele é um herbicida usado na lavoura, ele tem uma direção para aquele tipo de cultivo, ele não vai diminuir a produtividade. Muito pelo contrário, o uso do agrotóxico ele tende até a aumentar a produtividade, porque ele vai garantir uma certa saúde da lavoura, né? Não vai diminuir as pragas ali, vai diminuir plantas daninhas que competem por nutrientes com aquela planta do cultivo. Mas, né, então, já a gente não vai ter uma diminuição da produtividade, então não vai ser a questão do herbicida. Também o herbicida não vai aumentar a salinidade das águas, mas pode causar um problema para a saúde, né? Como intoxicação, ou a questão da magnificação trófica, dependendo daquilo que está sendo utilizado. Mas, então, a gente também, né, descarta a letra E, ficando como resultado aí a letra D. Beleza, galera? Então, aí, finalmente, mais uma questão resolvida, desbugada, e é isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e aguardo vocês na resolução da questão 18. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.